Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz a palavra de Deus assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Agora veja o que diz ainda o capítulo 5, a partir do versículo 1 deste mesmo Evangelho. Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Uma palavra bem conhecida dos irmãos, um texto bem conhecido da igreja, até daqueles que não são convertidos ainda, mas com certeza já ouviram falar desse texto tão marcante. Aqui estamos diante de uma história extremamente dramática, talvez uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, não é? É uma história de alguém que sofria muito, sofria terrivelmente. Este homem sofria tanto que é difícil até a gente compreender se ele tinha noção do seu sofrimento, devido à loucura que aquele estado espiritual que ele se encontrava lhe causava. Mas Jesus, ele veio de maneira específica para libertar esse homem. É interessante o agir de Deus na vida desse homem, é interessante o agir de Deus na vida dos seus discípulos, é interessante todo este exemplo que Jesus deixou para nós. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus não mediu esforços. Diz a Bíblia que ele estava cansado, irmãos, muito cansado, a ponto de ele dormir em um travesseiro na popa do barco, quando todos estavam acordados. Ou seja, o único que estava agindo de maneira diferente era o Senhor Jesus. Enquanto todos estavam ali acordados, atentos ao mar. Quem talvez foi pescador ou conhece um pouco da pesca, sabe o quanto é perigoso o mar. E enquanto todos estavam atentos, Jesus estava dormindo. Tamanho era o seu cansaço, mas ele tinha uma obra a fazer, ele tinha algo a fazer, e por isso ele não podia perder tempo. Mesmo cansado, ele seguiu em direção ao objetivo que ele buscava. E é interessante que no meio do caminho se levantou uma grande tempestade. Não foi uma tempestade
tempestade qualquer, não foi uma tempestade normal, não foi uma tempestade corriqueira, porque aqueles homens que eram pescadores se assustaram, se apavoraram. Aqueles homens perderam completamente a esperança da vida. Agora, pasmem os irmãos, Jesus estava no barco, e mesmo assim a tempestade veio, e mesmo assim a desesperança veio, e mesmo assim a situação difícil veio. A primeira coisa que nós temos que aprender é que a presença de Deus em nossa vida não indica ausência de tempestade, ausência de dificuldade, ausência de tribulação, não, mas ao mesmo tempo que tudo isso pode atingir a nossa vida de alguma forma, podemos compreender também que Deus continua no controle de todas as coisas, e que a tempestade pode assustar a mim, a tempestade pode assustar a você, a tempestade pode trazer pânico à minha e à tua vida, mas para Deus ela não é motivo de qualquer assombro, não é motivo de qualquer preocupação, porque enquanto a tempestade acontecia, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Ora, tempestade para Jesus só servia para uma coisa, para que ele pudesse descansar melhor com aquela balanço daquele barco e daquela tempestade. Não lhe causava medo, não lhe causava temor, não lhe causava nenhuma preocupação, e por isso Jesus estava tranquilo. Mas uma outra coisa que me chama a atenção no texto, meus irmãos, é que os discípulos apavorados vão até Jesus, eles vão até a pessoa certa, eles procuram a pessoa certa, mas a compreensão deles não estava correta diante da situação. Eles agora pensaram que Jesus se esqueceu deles, que Jesus não se importava com eles. Eles vão até Jesus, acordam Jesus e dizem a Jesus: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? E o interessante é que Jesus não dá palavra alguma, ele simplesmente se ergue. Ele poderia dizer: claro que eu me importo com vocês. Ele poderia dar um sermão, ele poderia aproveitar a oportunidade para fazer uma bela explanação do seu amor, de quanto ele amava, de quanto ele se importava, mas ele preferiu fazer isso não com palavras, mas com atitude. E a Bíblia diz que Jesus se ergueu e disse ao vento: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E imediatamente o vento se aquietou e o mar se acalmou e houve grande bonança. Jesus responde aos seus discípulos sem palavras, Jesus responde com atitude. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o maior eu te amo de Deus de toda a história não é com palavras, mas o maior eu te amo de Deus de toda a história é com atitude. Foi na cruz do Calvário que Deus mostrou o seu amor por mim e por você. Foi na cruz do Calvário que Deus mostrou o quanto se importa comigo, o quanto se importa com você, o quanto me ama, o quanto te ama. Porque o amor de Deus é um amor de atitude. O amor de Deus é inquestionável. Aquela tempestade não incomodava o coração de Jesus. Não é possível que alguém se incomode com uma coisa e esteja dormindo tranquilamente diante dessa situação. Aquela tempestade em momento algum incomodou Jesus, mas havia ali presente uma tempestade que incomodou Jesus, havia ali presente uma tempestade que levantou Jesus, havia ali presente uma tempestade que fez com que Jesus se erguesse, se levantasse e agisse em favor dos seus. E que tempestade foi essa, irmão Marcos? Foi a tempestade que estava dentro do barco, foi a tempestade que estava dentro do coração daqueles homens. A tempestade que incomodava Jesus não era a tempestade de fora, mas era a tempestade de Deus. O que incomodava Jesus eram os corações aterrorizados daqueles que ele tanto amava. Por isso ele se levantou, por isso ele se ergueu, por isso ele teve uma atitude para acalmar o coração dos seus discípulos. Jesus não está preocupado com o tamanho do teu problema, Jesus não está preocupado com o tamanho da tua dificuldade, Jesus não está preocupado com o tamanho do teu peso. Isso não é nada para Jesus. Ele está preocupado com o teu coração. Por isso que a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aqueles homens com atitudes, e diz a Bíblia que logo imediatamente Jesus mostra a causa do seu sofrimento. A Bíblia diz que Jesus diz para aqueles homens: como é que ainda não tendes fé? Aonde está a vossa fé? A fé daqueles homens estava no vento, estava no mar, estava no barco. A visão deles estava naquela situação, mas não estava em Jesus. Pedro mais na frente vai sofrer uma situação a qual ele está olhando para Jesus, e quando ele olha para Jesus ele não afunda, mas quando ele percebe o vento, que olha para o vento, que tira o seu olhar de Jesus, Pedro começa a afundar. É como se Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas ali: se a vossa fé estivesse em mim, vocês estariam tranquilos, porque eu tenho poder sobre todas as coisas. Aleluia! Irmão, nós não andamos com qualquer pessoa. Irmão, nós não andamos com alguém que não tem poder, com alguém que não pode, com alguém que é falível. Não, nós andamos com o Rei dos Reis e com o Senhor do Senhor. Por isso, acalme o seu coração, e não importa o tamanho da tua dificuldade, o teu Deus é maior, o teu Cristo é muito maior do que o teu problema. Acalma o teu coração, porque Ele está contigo. Interessante, irmãos, é que em todo o tempo Ele mostrou que tinha o controle sobre aquele mar, sobre aquela tempestade, mas há situações em nossa vida que Ele deseja que nós passamos, porque nós não só aprendemos lendo, nós não só aprendemos na teoria, nós não só aprendemos vendo a situação com o outro, nós aprendemos também passando pela situação. Jesus, antes de entrar naquele barco, Ele poderia muito bem dizer àquele mar: eu vou andar por você aqui, eu vou atravessar, fique quietinho, não se mova, fique tranquilo, porque eu quero ir dormindo por uma situação tranquila. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele podia repreender antes, mas Ele só repreendeu depois, porque os discípulos tinham que passar por aquela situação. Tinha algo que Jesus queria mostrar àquele discípulo, e Jesus mostrou. Aleluia. Porque no final de tudo aqueles homens disseram: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? Eles ainda não sabiam tudo de Jesus. Eles ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles ainda não sabiam que Jesus era o Messias. Eles ainda não sabiam que Jesus era o Salvador. Eles ainda não sabiam que Jesus era Deus. Mas agora eles sabiam uma coisa: este homem com o qual nós andamos, Ele manda nas coisas naturais. Ele manda no mar, Ele manda no vento, Ele manda nas coisas naturais. Jesus revelou o seu poder para os seus discípulos, e aqueles homens agora conversavam entre si, dizendo: quem é isso? Ele manda no mar. Você viu como Ele mandou no vento, e o vento obedeceu. Ele manda nas coisas naturais. Ora, se Ele mandou no mar e Ele mandou no vento, Ele manda nas outras coisas também. Já pensou? Se Ele der uma palavra para as estrelas, elas vão obedecer. Já pensou se Ele der uma palavra para o sol? Lembra de Josué, quando ele orou e o dia virou noite? Ele faz isso também. Ele manda nas coisas naturais da terra. Aí aqueles homens agora disseram: nunca mais a gente vai andar aqui nesse mar sem Ele, porque Ele manda no mar. E se a gente estiver com Ele, Ele manda no vento. E aí a gente pode andar tranquilo, porque quando o negócio apertar, Ele manda. Mas lá na frente diz a Bíblia que Jesus pede que os seus discípulos vá e atravesse o mar. E diz a Bíblia que os discípulos não queriam atravessar. E por que os discípulos não queriam atravessar? Porque Jesus disse: vão, porque depois eu vou me encontrar com vocês. Eles olharam: opa, Nadinha, naquela vez tu estava presente, naquela vez tu estava junto. Aí tu mandou no vento, tu mandou no mar. A gente não vai não, a gente só vai se tu for. E os discípulos não queriam ir com Jesus, mas diz a Bíblia que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Ele compeliu os discípulos a entrar no barco e disse: atravessem, porque eu estou mandando. E eles atravessaram. E no meio do caminho, o que aconteceu, irmãos? Se levantou uma grande tempestade. Irmãos, eu queria estar presente naquele barco da segunda vez.
Eu penso, irmãos, que o negócio não foi fácil. Já pensou Tomé naquele barco dizendo: eu não disse que se ele não viesse dava problema? Já pensou os outros apóstolos, um agora falando com o outro, dizendo: mas a gente tinha combinado para não ir sem ele, olha no que deu. Agora a tempestade veio de novo, agora o vento veio de novo, não tem mais barco, porque ele ficou lá, só tinha um barco. Ele disse que vinha, como é que ele vai vir se não tem barco? E passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília, e na quarta vigília da noite, quando os discípulos estavam novamente desesperados, e agora com razão, porque Jesus não estava no barco, porque Jesus não estava presente, mas eles se esqueceram de uma coisa: Jesus não estava presente, mas havia uma palavra da parte de Jesus que disse: passem para o outro lado. Aqueles homens aprenderam que a palavra de Jesus tem. Aqueles homens a princípio aprenderam que a presença de Jesus tem poder. Aqueles homens aprenderam a confiar na presença de Jesus. Mas agora Jesus queria ir para a lição número 2. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos assim: não é somente a minha presença que tem poder, a minha palavra tem poder também. Se eu disse que vocês iriam atravessar e chegar do outro lado, poderia se levantar a tempestade que se levantasse, mas a minha palavra tem poder e vocês iriam chegar do outro lado. Aleluia. No meio do problema, diz a Bíblia que os discípulos chegaram até Jesus e se atemorizaram. E ficaram com medo, porque quando Jesus veio andando por sobre as águas, diz a Bíblia que eles acharam que era um fantasma, e eles começaram a gritar, e eles se assustaram, e Jesus disse: acalmem-se, sou eu, não temam. E Jesus estava sobre as águas e continuou sobre as águas e permaneceu sobre as águas. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu poder não é temporário, o seu poder não é momentâneo, seu poder é constante, não se acaba, não falha, não murcha, não falta. Ele tem poder ilimitado. E aí ele ficou lá andando, e o tempo passando, e a tempestade ocorrendo. Temos que aprender que o poder do nosso Deus não é temporário. Se ele não agir agora, ele não pode agir depois. Se ele não fizer agora, ele não pode mais fazer depois, porque o poder dele se acaba, o poder dele vai embora, o poder dele murcha. Não, irmãos, Jesus permaneceu sobre o mar. Aleluia. E andou para um lado, e andou para o outro, e conversou, e a tempestade aconteceu. Percebam que Jesus não se incomodou mais uma vez com a tempestade. Enquanto ele conversava pela segunda vez com os seus discípulos, a tempestade cada vez mais forte sobre o barco, e Jesus ali tranquilo, porque aquela tempestade não incomodava. Diz a Bíblia que lá na frente parece que Pedro, entendendo alguma coisa, ele diz: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E agora Jesus chegou aonde ele queria chegar, e agora aconteceu aquilo que Jesus queria que acontecesse, porque nada é por acaso na vida do crente. Deus, na sua economia divina, não permitirá situações na minha e na tua vida desnecessárias. Se está acontecendo, há um propósito de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens, agora Pedro, entenderam e disse: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro se lançou no mar, e parecia um chão como esse no qual nós estamos pisando. Pedro não afundava, irmãos, e começou a andar. E quanto mais ele olhava para Jesus, ele andava, e ele não afundava, e parecia que aquelas águas eram um chão de concreto. E alguém diz assim: Pedro só andou no mar por causa da grande fé que ele tinha. Aleluia. Irmãos, Pedro só andou no mar por causa da palavra de Jesus. O que Jesus queria mostrar para os seus discípulos é que a sua palavra tem poder. Quando Jesus
poder de Deus se manifestou e possibilitou que Pedro andasse sobre o mar. Mas temos que aprender que Deus trabalha em cooperação com a nossa vida. Deus não trabalha de maneira individual. A palavra de Deus tinha poder para congelar aquele mar, para transformar aquele mar em pedra, para fazer que Pedro nunca afundasse. Mas Deus prefere trabalhar em cooperação comigo e com você. É a palavra dele dizendo faça, e você dizendo eu acredito. É a palavra de Deus dizendo realize, e você dizendo eu creio. É a palavra de Deus dizendo eu estou contigo, e você dizendo eu tenho certeza. Deus prefere trabalhar em cooperação comigo e com você. É por isso que Pedro afundou, porque a palavra de Deus era suficiente para sustentar a Pedro. Mas Deus queria, Jesus queria que Pedro tivesse o seu olhar fixo em Jesus e aprendesse que a sua palavra tem poder, mas que a sua atenção deve estar sempre em Jesus e nunca desviar em momento algum, em tempo algum, em circunstância alguma. Quando eu e você desvia a nossa atenção do nosso mestre, nós afundamos. E não importa o tamanho do problema. Talvez você diga que problema grande, mas quantos se afundaram em problemas pequenos? Não importa o tamanho do problema, se grande ou se pequeno. Alguns afundam em problemas grandes, mas outros se perdem em problemas pequenos. Porque o grande problema não é o problema em si, mas é nós tirarmos a atenção do Mestre Jesus. Diz a Bíblia que naquele momento Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, diz a Bíblia que imediatamente ele clamou dizendo: Jesus, salva-me. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? E que muitas vezes nós não lembramos ou não percebemos. A Bíblia vai dizer que Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e o ergueu. A Bíblia não diz que Jesus deu um passo. A Bíblia não diz que Jesus correu para segurar Pedro. A Bíblia não diz que Jesus deu 10 passos e segurou na mão de Pedro e ergueu Pedro. Não. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e ergueu a Pedro. E talvez você pergunte: o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Pedro estava muito perto de Jesus. Muito perto. Ele estava a um passo do seu mestre, mas mesmo assim ele desviou a atenção. Nós podemos estar tão perto de Jesus, tão junto de Jesus, mas a nossa desatenção por um instante pode colocar tudo a perder em nossa vida. Por isso que estejamos atentos, estejamos sempre olhando para o nosso Salvador. E aí podemos dizer o seguinte: mas a fé acabou. Mas deixa eu te encerrar dizendo uma coisa para você nessa noite. Quando a fé acabar, quando a fé for embora, quando não houver fé, não pense que todos os seus recursos foram embora. Se lembre de uma coisa: a sua humilhação pode superar a sua fé. Um homem da Bíblia chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu puderes, cura o meu filho. Jesus disse: se eu puder, não. Se tu creres. Aquele homem não cria, mas ele foi tão sincero com Jesus. Ele disse assim para Jesus, com lágrimas nos olhos: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus curou o seu filho, mesmo aquele homem não acreditando mais. Mas houve um coração quebrantado, houve um coração humilhado, houve um coração sincero que disse: olha, Senhor, eu não tenho fé, mas tem misericórdia de mim. Aleluia! Glória a Deus. Deus se agrada que tenhamos fé, e Ele quer que seja pela fé. Mas se em algum momento da tua vida a fé acabar, a tua humilhação não deve faltar diante do Senhor, porque a fé de Pedro falhou naquele momento, mas a sua
morrer, porque não tem fé, porque já viu eu parando o vento, porque já viu eu calando o mar, porque eu já vi operando tantas coisas. Era para quê? Vai morrer. O teu Jesus não é assim, não. Ele tem compaixão. E Jesus estendeu a mão. Que coisa preciosa, irmãos. É saber que quando a fé falhar, temos um Jesus ao qual nós podemos clamar, e Ele vai estender a sua mão para mim e para você, porque Ele conhece a minha e a tua estrutura, Ele conhece o meu e o teu coração, Ele conhece a nossa fragilidade, e mesmo assim Ele age em nossa volta. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria encerrar com um versículo Aleluia. Que Deus maravilhoso. que esses dias Deus tem falado ao meu coração. No livro de Gênesis, no capítulo número 48 e no versículo de número 11. Eu queria encerrar com esse versículo. Que Deus esses dias falou muito através desse versículo ao meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. E ele diz assim: então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ele não tinha mais esperança não, irmão. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do patriarca, o pai também da fé. Estamos falando de Israel. Ele diz assim, quando ele encontra José lá na frente, na hora de morrer, perto de morrer, pouco tempo antes de morrer, poucas horas, quem sabe, poucos minutos, ele confessa algo que estava no seu coração a José, e ele diz assim: eu não cuidava ver mais o teu rosto, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais fé que ia ver o teu rosto, mas Deus me fez ver a tua descendência. O teu Deus é poderoso para fazer coisas que você nem acredita mais, mas Ele é poderoso. Glória a Deus. Que saiamos daqui nessa noite com uma confiança. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas na nossa vida. Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar.